Fala aí, meu amigo aspirante a Kiwi, estamos de volta aqui no canal Nova Zelândia para Brasileiros. No conteúdo de hoje vamos falar sobre as 5 coisas que você não pode esquecer, que você tem que saber quando você estiver fazendo sua viagem para Nova Zelândia, ou Aotearoa, como chamam os Maori, certo? Conhecer o povo Kiwi. Para quem não sabe, Kiwi People é o nome que se dá às pessoas que vivem na Nova Zelândia. Então vai ser bem rapidinho. Agora eu vou pedir para vocês que vocês curtam, dê aquele joinha, dê um like, marcam aí para se inscrever e coloquem o sininho. Eu vou ativar rapidamente aqui uma vinhetinha enquanto eu bebo uma água e eu volto em 5 segundos. Voltei, eu disse que ia ser rapidinho. Bom, lembrando vocês que hoje é o dia 11 de novembro de 2023, você vai ver aqui embaixo, eu coloco a cotação do dólar neozelandês, que está 2,97, mas aí você não pode esquecer que a gente sempre fala de dinheiros do Brasil e dinheiros da Nova Zelândia. Quando a gente vai comprar o dinheiro da Nova Zelândia, a gente paga imposto, a gente tem taxa, então a gente tem 1,1 de IOF, a gente tem 2% de spread pagando no valor mais baixo. Então, digamos que o mínimo para a gente trabalhar na data de hoje, porque eu vou fazer uma série de cotações, é 3,06. Então, já fica aí a dica para vocês que o parâmetro que eu estou utilizando de 3,06 é baseado na cotação do dia de hoje. Então, vamos lá. Vamos olhar já a minha tela, que é a parte mais importante. Bom, vamos para o conteúdo de hoje, que são as 5 dicas aí, 5 dicas quentinhas, tá? Porque todas as cotações, tudo que eu estiver falando aqui, foram feitas no dia de hoje, tá? Então eu passei aí um tempo fazendo um levantamento de algumas coisas para colocar para vocês nessa apresentação, né? Para fazer um conteúdo bastante atualizado. E aí nós vamos falar sobre 5 questões que são acessórios e assentos. Os acessórios que eu acho fundamental que você leve, né? Além daquilo que você queira levar, se estiver fora daquilo que eu vou falar para vocês, a escolha de assento na aeronave, isso é interessante você saber também. Alternativa de trajetos, porque não existe só um caminho para você ir para Nova Zelândia, tá? Nova Zelândia é distante pra caramba e você tem algumas rotas e aí cada uma tem os seus prós e contras aí. Vamos falar sobre elas, sobre mais ou menos valores e o custo-benefício que existe em cada uma delas. Vamos falar sobre transporte público, mais especificamente a região de Auckland, que é a região mais importante da Nova Zelândia, onde 2/3 da população do país está ali, é o centro nervoso, o centro comercial, o centro industrial está espalhado, né? Mas o centro comercial, o centro administrativo está ali na região de Auckland. Tipos de acomodação que você vai conseguir encontrar, quais são os tipos, né? Se você for só fazer um passeio, se você vai fazer o seu intercâmbio curto, médio ou longo. E por último, mas não menos importante, se é jogo você alugar ou comprar um veículo, né, caso você não queira depender do transporte público. Sobretudo se você vai fazer uma viagem curta ou um intercâmbio, um exchange um pouco mais longo, que você vai conseguir fazer passeios, né? E se você vai fazer uma viagem com a família, talvez seja mais interessante o custo de um aluguel de um veículo para você fazer os seus passeios pela ilha do que você ir de transporte público, além de você ter um pouco mais de liberdade quando você está no seu veículo próprio. Então vamos começar aí pelo primeiro assunto. Vou até maximizar essa tela para falar. Esses são os acessórios que eu particularmente achei super interessante, tá? Esse acessório aqui que eu comprei, eles são algumas bolsinhas com uma tela transparente aqui na parte superior. Eu acho muito interessante, com mais 3 outras bolsinhas menores que parecem uma pasta, então você consegue colocar sua roupa super bem organizada aqui, aquelas dobraduras especiais que você aprende a fazer no Instagram, e aí você vai deixar tudo bem organizado aqui. Pode parecer uma besteira, tá? Mas não é. Tudo isso aqui cabe inclusive na bolsinha padrão, né? Naquela malinha de 10 quilos de viagem de bordo. E você consegue deixar tudo organizado. Em que momento que você vai sentir a diferença? Cara, quando eu fui por Santiago, no Chile, a hora que eu fui entrar no avião, eles queriam revirar tanto a minha mochila quanto a minha mala de bordo para ver se eu não estava entrando com líquido, porque
porque você só pode levar líquido em 100 ml, em frascos de 100 ml, no máximo 10 recipientes com líquido, certo? Então é importante você ter ele desse formato, porque se eu não tivesse isso, cara, ele teria bagunçado totalmente a minha mala, como eu vi ele bagunçando a mala de outras pessoas, correto? Então esse acessório aqui, eu nem sabia que ele era tão importante assim, eu comprei só porque eu achei legal e no final eu percebi uma importância gigantesca que ele tinha, porque o cara conseguiu olhar aqui por cima, pela telinha, né? E ele percebia que não tinha nada de água ali dentro. Esse próximo, né, o nosso próximo aqui, eu acho que muita gente já tem até para viagem curta. Para viagem curta eu não acho que faça muito sentido, ele é meio trambolhudo inclusive, certo? Dentro do avião é até tranquilo você ficar com ele porque o avião está frio, mas se tiver um calor, né, hoje está fazendo um calor insustentável, né, tanto aqui no Brasil quanto lá na Nova Zelândia, e um acessório desse daqui pendurado no teu pescoço com calor é complicado demais. Mas pode ser interessante, né, para que você consiga dormir ali, tenha o seu conforto dentro da aeronave, que você vai passar um longo período dentro dele, o que nos leva para o próximo objeto aqui, o próximo acessório, que dentro do avião você está com outras pessoas, está convivendo com outras pessoas, então a pessoa pode ligar a luz, pode ficar com a TV ali ligada ali com uma luminosidade, ficar com o celular, ou seja, existe uma probabilidade grande de você ter problemas, né, com relação à luz. Se você tem problema de viajar com a luz, eu nem tinha tanto problema, mas eu decidi comprar porque eu comprei meio num pacotão, certo? Então eu comprei várias coisas aqui que vieram como um pacote de viagem, e aí a gente passa inclusive para o próximo acessório, que é esse tampão de ouvido aqui, né, mais estilosinho. Realmente tudo que tem aqui são fotos do que eu comprei especificamente. Eu achei bem legal, achei bacana, ele realmente isola o som, é legal porque dentro do avião tem criança chorando, né, tem os velhos lá falando, tem um monte de circunstâncias onde você pode não conseguir descansar, você pode não conseguir dormir direito se você tiver sensibilidade ao som. O próximo acessório, esse foi bacana, cara, que foi uma balança digital para você pegar na sua mala. Porque a empresa, a companhia aérea, ela indica para você qual que é o peso. Então, no caso da mala de bordo, ela pode ter até 10 quilos no máximo. Ninguém pesou, sendo muito honesto, não foi pesada a minha bagagem de bordo, tanto a mochila quanto a suitcase, a malinha, não foi pesado. Assim como ele tem uma dimensão, que eles dizem que é o máximo da dimensão, que também não foi respeitado. Eu levei tudo certo, tudo dentro daquele que é o padrão, mas eu vi muita gente dentro do avião que não estava respeitando este padrão imposto pela companhia aérea, certo? Então isso daqui eu achei um acessório bacana para eu saber exatamente o tanto de peso que eu estava carregando. Quando você vai despachar ela, aí sim eles pesam, porque vai ser cobrado a você mediante ao peso, tá? Então é uma fórmula ali, uma média que leva em consideração o peso. Então você saber exatamente o peso também é interessante, porque a hora que a pessoa fala, você está levando 10 quilos, ela fala que você está levando 20, você fala, não, peraí, querido, tem alguma coisa de errado, certo? O próximo acessório, muitas vezes as pessoas já até possuem, que era o meu caso, já possuí, então não precisei adquirir uma câmerazinha dessa, né, uma câmera esportiva, porém eu adquiri esse acessório que você prende, né, é uma munhequeira que você consegue prender no seu pulso e ele fixa a câmera. Isso eu achei legal porque ele tem uma movimentação de 360, se você estiver dirigindo, se você estiver andando num patinete, numa bicicleta e você quiser filmar, você consegue filmar você mesmo, você consegue virar e filmar o ambiente. Então esse acessório aqui para mim eu achei interessante. Próximo acessório é fundamental, né? Lembrando que na Nova Zelândia existe essa tomada diferente, então você precisa levar um adaptador de tomada, porque nenhuma tomada que a gente tem aqui no Brasil vai encaixar lá, ela é totalmente diferente, mesmo aquelas tomadas americanas antigas que a gente tinha que funcionava, não vai funcionar lá. É um padrão totalmente diferente, é o mesmo padrão da China, se não me engano, então você vai precisar disso. Agora, eu comprei esse acessório aqui e não teve necessidade de comprar ele aqui, porque eu percebi o seguinte, eu paguei 3 vezes mais do que custava lá, porque quando chegou lá eu comprei just for fun, comprei mais um, e quando eu comprei mais um eu descobri que eu paguei 3 vezes menos lá, levando em consideração que o dinheiro de lá são 3 dinheiros daqui, né? Um dinheiro de lá são 3 dinheiros daqui. Então se eu paguei 3 dinheiros lá
e ele foi 3 vezes, então aqui foi 9 dinheiros, certo? Então assim, cara, realmente é bastante complicado você considerar que você está comprando alguma coisa aqui e ela custa mais caro do que está lá, porque provavelmente essa geringonça veio da China, certo? Então a gente vai descobrir que as coisas da China lá são mais baratas. Inclusive a mala que eu comprei aqui, que também é a Xiniling, eu vou dar já um spoiler para vocês, que eu comprei uma mala pequena e fui para lá. Quando eu cheguei lá eu fiquei bastante irritado, porque uma mala média, que era bem maior do que essa mala que eu comprei, ela custava mais barato do que essa mala aqui. Tá? É uma mala de qualidade, uma mala bacana, e ela custava mais barato do que essa daqui. Como eu comprei uma série de coisas lá que eu queria trazer para cá, eu comprei a mala também, e essa mala eu despachei para vir para cá. Então, isso é interessante, tá? Isso é uma coisa que eu acho bastante interessante, a gente está ciente. Por coincidência, eu até estou aqui com o meu adaptadorzinho. Então, esse foi o adaptador que eu comprei aqui, e esse foi o adaptador que eu comprei lá, que foi 3 vezes mais barato do que aquele que eu levei aqui do Brasil. Então, fica a dica aí, além de, óbvio, você vai levar outras coisas, e aí eu vou só dar uma dica. Se você vai levar eletrônico, como celular, notebook, câmera e tudo mais, é interessante que você leve a sua nota fiscal. Por quê? Não faz diferença para você entrar no país. A hora que você entrar lá, tanto faz. Porém, a hora que você voltar para o Brasil com esses acessórios, tem grande chance da PF, né? Porque aqui todo mundo é incrível, né? Eles vão te acharcar de todas as formas possíveis e imagináveis. A chance é muito grande de você ser abordado e ser considerado que você comprou, que você adquiriu esse eletrônico lá fora. Se o seu notebook for novo, né? Se o seu tablet, seu celular. Sobretudo se você levar 2 celulares, porque eu achei interessante e mais seguro levar 2 celulares. Um que tinha as minhas contas bancárias e o outro celular que eu ia utilizar na rua. Então, eu levei 2 e eu levei a nota fiscal dos 2. Por quê? Não pode. Se você voltar com 2, você vai ser cobrado por 1. É isso que reza o padrão deles, tá? Isso aí eu já vi em programas e tudo mais, e realmente é assim que eles procedem. Portanto, uma vez que eu levei a nota fiscal mostrando que eles foram adquiridos aqui no Brasil, não teria como eu pagar imposto, porque eu já paguei imposto. Então, ele já foi para lá com o imposto pago, certo? Então, vamos avançar agora para o próximo slide. Nesse slide eu estou falando sobre os assentos, as posições de assento dentro da aeronave, tá? No caso aqui eu estou falando sobre um Boeing 747, que é o padrão maior para você fazer voos transoceânicos. E eu dividi aqui em 2 etapas, né? Coloquei o verde aquilo que eu acho as coisas positivas e o vermelho que tem a negativo. Vou começar aqui pelo positivo, né? Se você sentou na parte que eu não coloquei aqui, tanto faz, cara, porque daí você está na área executiva, você está na área da primeira classe e você não precisa estar vendo essa parte do vídeo aqui. Nessa hora você pode sair e tomar o seu café, certo? E parabéns, hein? Parabéns. Agora, se você faz parte do povo normal, que vai sentar nessa região que é a mais barata, certo? Aí tem os pontos aí que são os pontos coringas. Se você sentou nessa parte aqui que não vai ter ninguém à sua frente, sorte sua, que você vai conseguir esticar sua perninha aqui, tanto faz, você vai conseguir levantar e você ir no banheiro, tudo que você quiser. Se você quiser levantar e fazer um exercício, você tem essa acessibilidade aqui quando você senta nessa parte. Além de, se você sentar nessas fileiras laterais, nessas colunas aqui das laterais, fora da asa, você sentando aqui na janela, talvez você tenha alguma coisa para você enxergar. Porém, se você estiver aqui na região da asa, não tem nada mais insano do que você sentar na janela, cara. Porque, primeiro, você não vai conseguir ver nada. Tem uma asa que impede você de ver, né, de ter a vista da paisagem e até de registrar, de fotografar. O máximo que você consegue fazer se você der a sorte de estar com lua cheia, você vai conseguir capturar uma imagem bem bacana, porque você vai pegar, ainda que acima da asa, você vai pegar a imagem da lua, você vai conseguir pegar no horizonte as nuvens, vai aparecer um mar de algodão, é bem bacana, aconteceu comigo, eu consegui. Entretanto, mesmo que você não esteja sentado na janela, você consegue chegar aqui nesta área aqui, da área da saída de emergência, e vai ter uma janelinha aqui também, onde você consegue registrar, ainda que você não esteja sentado na janela. Então é interessante saber, em cima da asa não adianta você sentar na janela, porque você não vai ter nenhum tipo de benefício. Aonde que eu entendo como benefício é você sentar no corredor. Por quê?
Porque no corredor você tem mobilidade, né? Assim, você vai ficar longas horas dentro do avião. Então, assim, imagina que você levantar e você poder dar uma caminhada, caminhar de um lado para o outro, certo? Só dentro desse trecho, porque assim, para passar para o lado aqui do executivo e tal, já é mais enjoadinho, certo? Mas aqui dentro você consegue vir aqui e fazer um circuito dentro dessa região aqui que estica a sua canelinha, certo? Entretanto, tem uma outra questão. Se você estiver nessa coluna, nas colunas laterais, e você sentar no corredor, todas as vezes que essas pessoas aqui que estão na janela e o cara que está no centro quiser sair, ele vai passar por cima de você. Tem duas pessoas para passar por cima de você e eles não têm outra forma a não ser passar por você, certo? Aí o cara da sua frente deita a poltrona e fica realmente o cara passando, quase sentando no teu colo. Isso é uma coisa que acaba acontecendo e você precisa ter isso em mente, caso você ainda não tenha feito essa viagem e não tenha percebido essa questão. Se você consegue dormir, aí, meu querido, aí você deita, fica aqui tranquilamente. Se você conseguir dormir às 12 horas, coisa que eu não consigo, tanto faz. Sente aqui que é o melhor lugar. Ninguém vai te incomodar, porque não tem ninguém querendo passar por cima de você. Você vai ficar aqui, você vai ficar de boa, né? Porém, você vai ficar um pouco espremido, né? Porque eu que sou grande, né? Quem vos fala aqui, eu sou grande, sou largo. Quando você está sentado na janela, você encosta o seu ombro na lateral do avião e aí não tem para onde correr. Você acaba ficando um pouco mais para o lado, onde as pessoas vão ficar mexendo com você. Às vezes a pessoa se incomoda com o fato de você estar sentado ali. Quem está sentado no meio, né? Compra a posição do meio, que é a pior que pode existir. E ainda quer ficar irritado com você que está sentado na janela. Bom, o lado vermelho eu nem preciso falar, né? Sentou no meio, cara, tudo de ruim pode acontecer no meio, certo? Tudo de horrível vai acontecer no meio. Você vai ficar espremido pra caramba, né? Você não vai ter acessibilidade, as coisas vai passar por cima de você de qualquer forma. Então, qual que é a minha sugestão? Se você conseguir deixar já pré-marcado, você vai na coluna central e você pega um assento da lateral, certo? É a melhor coisa que você faz, porque você vai ter menos chances de alguém ficar incomodando, ficar passando por cima de você, ok? Então vamos para o próximo slide. Bom, aqui a gente já vai entrar na área de trajeto, né? Na parte de trânsito. Então eu tenho até uma animaçãozinha que eu achei legal, vou maximizar, provavelmente a hora que eu maximizar a animaçãozinha para. Consegui colocar ela para rodar novamente. Então vamos lá. O primeiro trânsito que eu coloquei, né, que é a primeira parada, é em Santiago, no Chile. Então, neste caso em especial, a gente sai e vai gastar em torno de 21 horas, porque a gente gasta 4 horas para chegar até Santiago, Aeroporto Internacional de Santiago, no Chile, e depois a gente espera, né, 4 horas. Foi mais ou menos a mesma média que eu esperei, tá? Então, assim, eu já fiz cálculos no ano retrasado, no ano passado, nesse ano, tá? E esse cálculo aqui é um cálculo para o ano que vem e ele deu exatamente o mesmo período. Então, acredito que as viagens saiam sempre no mesmo horário, porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu saí mais ou menos nessa faixa horária e cheguei mais ou menos nessa mesma faixa horária lá em Santiago à noite, por volta de 8 horas da noite, e o voo para Auckland saiu à meia-noite. Na verdade, eu tive até um problema, porque quando eu fui tinha acabado o horário de verão no Chile, que ainda possui horário de verão, então esse meia-noite daqui foi equivalente a 1 hora, certo? Então eu fiquei 5 horas e 45, porque quando deu meia-noite ele voltou para 11 horas da noite, certo? Mas era no horário padrão, cheguei em Auckland nessa faixa de horário também de 5 horas da manhã. Isso voando pela Latam, indo pelo caminho de Santiago, no Chile. Os pontos que eu coloquei aqui para frisar primeiro, ela é mais cara, porque a Latam eu acho que só tem ela fazendo esse trajeto, e aí ela tem o privilégio de cobrar o quanto ela quer. E é sempre uma faixa aí de 2 a 4 mil reais mais caro do que os outros trajetos que a gente vai falar aqui, né? Eu só conheço 3, vou falar de 3. E esse é o trajeto mais caro. Você vai ser cansativo, tá? Não tem como falar que uma viagem de 12 horas não vai ser cansativo. Talvez a de 4 horas para você seja mais tranquilo, porque você ainda vai descansar 4 horinhas. Mas essas 12 horas aqui elas vão pesar bastante, então assim é cansativo, mas não tanto. Por isso que eu até coloquei uma bateria já médio carregada aqui. Um problema da comunicação se você não fala espanhol e fala bem, porque os caras vão falar bem estranho com você já aqui, nessa perna aqui, quando você pegar ele aqui
no Brasil, né, que eu acredito que você tenha que sair de Guarulhos. Inclusive, se você está em outro ponto do Brasil, você vai pegar um voo que vai até Guarulhos para você pegar essa mesma aeronave cuja a partida dela sai de Guarulhos. As pessoas já nesse voo aqui vão falar em espanhol, um espanhol do Chile, corrido, bem estranho, e o inglês deles eu acho que ele é bem penoso, tanto que quando eu estava indo para lá no início desse ano, eu tinha um rapaz do meu lado que falava inglês fluentemente e ele não conseguia entender nada que essas pessoas falavam, porque ele não falava nada de espanhol, então eles não entendiam. Quando ele vinha falar da comida, o cara ficava perdido. E aí eu pedia por ele, né? Perguntava para ele o que ele queria e pedia para comissária de bordo por ele. Então é o voo mais rápido, né? Então assim, de todos os voos aqui que a gente vai ver, esse aqui acaba sendo o mais rápido. E aí tem esses fatores que eu citei para vocês. Considerando que a gente vai parar só 4 horas, e é sempre essa faixa de horário aqui, e a gente chega lá sempre por volta de 8 horas da noite, eu dei um overview aqui do aeroporto de Santiago. Acaba sendo assim, não tem nada, é um aeroporto que foi construído no meio do nada, então você tem um monte de mato, de fazenda aqui para todo lado. Se você olhar aqui na parte inferior aqui da esquerda, eu coloquei um mapa macro, então isso aqui já é a cordilheira, aqui está o aeroporto, e a cidade de Santiago está aqui. Então tudo isso aqui é subúrbio. Imagine que para você pegar qualquer tipo de veículo, para você chegar aqui em Santiago, é meio impraticável, né? Porque você está no meio do campo, aqui no meio do nada, num descampado. 8 horas da noite. Você vai ficar 4 horas. Lembrando que se você sai, a gente não precisa de visto. O brasileiro não precisa de visto aqui em Santiago. Então você não vai ter problema nenhum. Você saindo, você vai ter que passar pela imigração do Chile, porque você vai entrar na área do aeroporto internacional. Então assim, tem essa questão, né? Assim, não tem aonde você deixar a sua bagagem de bordo que levou com você, a não ser que você despache tudo, né? Então se você despachar tudo e pagar para fazer esse despacho, para retirar diretamente em Auckland, você vai ter as 4 horas livres aqui com mais tranquilidade. Se você sair, a hora que você regressar, você tem que considerar que você tem que deixar pelo menos umas 2 horas. Você pode sair, já fazer o check-in, né? E sair com o check-in feito e retornar só para embarcar. Mas eu acho bastante arriscado e não sei que vantagem você levaria fazendo essa saída em Santiago. Então é meio sofrido, eu acabei ficando por lá mesmo. E tudo é bastante caro, embora Santiago não tenha um custo de vida tão alto, mas dentro do aeroporto, cara, assim, você sabe, assim como acontece aqui no Brasil, acontece lá em Santiago e acontece em todo lugar. Tudo dentro do aeroporto tem pó de ouro. Então, realmente foi caro para caramba. Então, vamos avançar agora para o próximo slide. Isso é bacana. Uma das alternativas que a gente tem de ir é indo pelos Estados Unidos, né? Então, eu vou falar agora aqui, da mesma forma que eu falei do Chile, meio que os prós e os contras, que a gente vai encontrar indo pelos Estados Unidos. Vou até maximizar novamente aqui. Então vamos lá. A gente consegue pegar um voo, né? Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu não sei se tem outras pernas que você faria, mas a gente faz a primeira perna, a gente vai para Miami, né? Que fica aqui ainda no lado do Pacífico, né? E depois a gente passa para o outro hemisfério, né, que já está no Pacífico, do outro lado é o Atlântico e aqui é o Pacífico, certo? Então a gente vem aqui ainda é o Oceano Atlântico, né, perto de Cuba ali, e para o outro lado que já é o Pacífico. E a gente vem para cá. Você vê que o trajeto ele é penoso, né? O trajeto é penoso. Vamos começar a analisar aqui o tempo. Aqui ele está indicando 42 horas, mas eu já vi 60 horas aparecer aqui, porque depende muito do tempo que você vai ficar parado entre cada uma dessas pernas. E às vezes eles fazem, né, a American Airlines, ela faz uns voos muito sinistros aqui, ela dá uns 3, 4 passos aqui dentro dos Estados Unidos provavelmente para economizar até você vir para cá. E também eu acredito que a aeronave troque a aeronave, porque você deve fazer alguns voos regulares aqui dentro, né? Pode não ser a mesma, mas ele precisa abastecer para que você consiga chegar aqui. Então dentro desse exemplo aqui, ele já é mais barato, tá? Esse exemplo aqui, ele já é algo em torno aqui de 3 a 4 mil reais mais barato do que a passagem indo pela Latam, por Santiago. E aí você vai
ao longo de 8 horas você vai chegar em Miami, vai ficar 2 horinhas em Miami, né? Vai pegar mais 6 horinhas até Los Angeles, vai esperar por 12 horas em Los Angeles e aí você vai ter mais 13 horas de viagem até New Zealand, né? Até você chegar na Nova Zelândia. Então, o que eu entendo disso? Agora eu vou fazer o caminho contrário aqui, vou do fim para o começo. Primeiro, eu entendo que é pesado em termos de tempo. Você gasta bastante tempo. Você vai ficar com a cabeça, dar um nó na sua cabeça, porque é muito trâmite que precisa ser feito para você fazer esse trâmite aqui. São várias questões que você vai passar para que você consiga ir por aqui. E eu vou até explicar por que você vai ficar com um nó na cabeça. Você vai ficar cansado, obviamente, vai ficar mais cansado do que se você for pelo Chile, porque você vai ter 2 viagens longas, né? E essa daqui também está quase no mesmo esquema, certo? Então, assim, você vai ter um deslocamento bem grande. Agora, o ponto que precisa ser frisado é aqui. Você, no mínimo, vai precisar ter um visto, né? um Visa Type-C, que é o visto de trânsito, no mínimo. E esse visto, da última vez que eu vi, era $160. Agora, há pouco tempo, parece que eu estava vendo que ele tinha aumentado para você tirar o visto. Eu não sei se é o mesmo preço, eu não sei se aumentou só B1, B2, né, que é o visto de turista. E você pegando esse visto aqui de trânsito, né, muitos países não precisam, mas o Brasil precisa. Então você vai pagar esse valor aqui, né, de dólar americano, 160. Se o aumento pegou mesmo foi 185, certo? Então você tem que dar uma procurada aí, meu aspirante, meu viajante, dá aquela consultada mais para você saber. Mesmo assim, cara, ainda que for 185, é menos de R$1.000. Como essa passagem aqui ela tá 4.000 a menos, se o seu foco, você não está preocupado com o tempo, com a distância, com a confusão, se você já tiver esse visto, B1, B2 ou C1, ok, você não precisa ter esse trâmite aqui, é só você comprar passagem e ir com Deus. Se você ainda não tem, eu acho que é tranquilo você conseguir tirar o visto para os Estados Unidos. Se você achar que é complicado você passar na entrevista falando que você quer ir como visitante, você pode pegar ele só como transit, né? Porque uma vez você mostra assim, olha, eu tenho, né, quero comprar a passagem que vem para os Estados Unidos e eu estou indo para Nova Zelândia e eu vou passar por aqui através da American Airlines. Não vai ser difícil você conseguir tirar um Visa Type-C, certo? Então, mas aí tem aquilo que te dá um nó na cabeça, porque é complicado, é um processo bem complexo você usar essa rota aqui, muito mais complexo do que quando a gente vai para o Chile, que a gente está dentro do Mercosul e a gente não tem esse tipo de enrosco. Vamos lá, você vai ficar 5 horas parado em Miami. O que dá para fazer em Miami, né? Com essa visão aqui, Miami é legal, cara. Miami você consegue, né? Por exemplo, você saiu aqui do aeroporto, você já tem logo um mall aqui, né? Um Miami Center aqui, para você comprar suas coisas da Lacoste, né? Aquelas muambeiras, gostam de comprar coisa da Lacoste, cara. Você já vem e compra aqui, entendeu? Tá tudo pertinho. E 5 horas já é um tempo considerável, né? Você sai aqui da área de embarque, já faz o seu check-in, certo? Vai aqui dentro, tudo tranquilo, tudo sossegado, vai voltar, volte com pelo menos 2 horas aí, porque a área de embarque deles é enjoada. Se você vê que você é do Brasil, ele com certeza pode encrencar contigo, então isso acaba tomando tempo, não que você vá fazer alguma coisa de errado, eu espero que não, né, meu querido aspirante, meu querido viajante, que você não vá fazer nada de errado, porém, você vai gastar algum tempo aqui para que você não corra o risco de perder a sua passagem, porque os Estados Unidos não estão nem aí se você vai perder sua passagem, entendeu? Eles não estão nem aí. Então, você tem que tomar este cuidado. Nesse caso aqui, passando por Miami, eu acho que dá para você sair, comprar sua mambinha ali rapidinho e voltar, e ainda há tempo de pegar o seu voo de conexão para Los Angeles. Los Angeles também é bem bacana, o aeroporto é um aeroporto super enorme, né? Aqui na imagem pequena dá para ver que o aeroporto ele toma um espaço gigantesco aqui dentro. Já está próximo do mar aqui, né? Aqui já é o Oceano Pacífico, né? Já está bem próximo do mar. Então também é bem intenso aqui a densidade demográfica aqui. Então você também consegue sair aqui e pegar sua muamba. Lembrando que o visto de trânsito te dá direito de você ficar até 3 dias nos Estados Unidos esperando para fazer o seu voo de conexão, porque óbvio, lembrando que os Estados Unidos sofre com furacão, essas coisas, e você pode acabar tendo um atraso, né, no seu voo, acontecendo alguma coisa, algum tipo de imprevisto.
Então, não tendo no tipo previsto, você vai ficar 12 horas aqui. Eu acho super sossegado você sair aqui até com bastante calma para você sair, comprar, comer, dar um bom rolezinho por aqui, né? Tirar suas fotos, suas selfies, postar no seu Instagram e voltar para cá a tempo de conseguir embarcar. Ok? Então é tranquilo, assim, eu acho que a viagem por essa rota dos Estados Unidos ela é só confusa por conta essa parte burocrática. É bastante distante, é bastante cansativo, mas é uma alternativa interessante em função do custo. Tá? O custo da American Airlines, ele é, como eu já disse, de 2 a 4 mil reais, dependendo do período, da época que você vai tentar pegar, com relação aos voos da Latam pelo Chile. Bom, agora o terceiro e último caminho. A gente consegue também ir pelo Catar. Cara, você vai dar a volta em 2/3 do planeta para você chegar lá, certo? É complicado, mas é uma alternativa, né? A gente tem isso como alternativa e se a gente tem, a gente pode e deve utilizar. Vamos lá. Bom, fazendo o trânsito por Doha, no Catar, a gente passa por toda a África Central, né? Um trechinho de mata, a maior parte ali é deserto, depois a gente desce em Doha, sai de Doha, né? Passa ainda por um biquinho aqui do ocidente, passa por cima de toda a Austrália até chegar na Nova Zelândia, e aí com isso a gente está fazendo um voo que corresponde a 2/3 do planeta. O que eu coloquei aqui? Primeiro é muito mais do que cansativo, é só o pó da rabiola, porque imagino que lá é um calor absurdo, né? Lá deve fazer um calor absurdo e você ainda chega a 4, 5 horas da tarde que o sol deve estar derretendo o crânio lá. Então é mais barato, é cansativo pra caramba, você pode ter vistas bacanas, muito mais legais do que, e pelo menos eu penso assim, do que você ir pelos Estados Unidos, né? Nunca achei nada interessante indo para os Estados Unidos, mas por aqui parece que você vai ter umas vistas que são no mínimo interessantes, diferente daquilo que a gente está acostumado, porque quando você vai para os Estados Unidos você vê muita cidade, você vê um tipo de vegetação e um tipo de coisas que para quem já faz voos domésticos vai estar acostumado. Então aqui me parece que é bacana e o tempo aqui é tenebroso, né? O tempo aqui é tenebroso. Por que quando a gente viu lá indo pelos Estados Unidos acabou dando um pouco mais de tempo? Porque você vai ficar 12 horas parado em Los Angeles, né, cara? 12 horas parado em Los Angeles. Então é isso que acabou implicando no tempo maior lá. Então esses tempos de parada para fazer a conexão, ele é determinante para que você entenda o tempo total do deslocamento desse voo. E aí a gente vai ficar 9 horas parado lá. Um ponto interessante para saber sobre Doha. Brasileiro não precisa de visto para entrar em Doha. Não tem nem taxinha para pagar, igual você paga na Nova Zelândia. E eu até já falei no vídeo anterior, falei da taxa, né, que você precisa pagar. Não precisa de visto também, mas você tem uma taxinha que você paga, certo? Para que você se desloque para lá, que é algo em torno de $35, mais $17 do NZETA. E você não tem nada, é zero para você aqui. Você pode ir para cá e ficar até 3 meses aqui. É só você pegar o seu passaportezinho e pimba, ir para lá direto. Não tem problema ir para Doha, no Catar. Inclusive foi onde teve a Copa, né? Então assim, tá super tranquilo. Só também lembrando que lá você não vai poder beber, tá? A bebida é extremamente proibida lá. E você vai fazer esse período de 9 horas, você fica aqui, você consegue andar relativamente bem. Então vamos ver o que a gente tem no próximo, né? Que a gente sempre vai fazer aquele overview de como que é o aeroporto. Então o aeroporto é bem grande, um aeroporto bastante extenso e logo na frente você já tem a parte de lojas e a cidade em si. Quando a gente olha aqui, a gente percebe que tudo isso daqui é a estrutura do aeroporto e a gente está aqui nesse ponto. E aí você já tem o mar, então acredito que assim, 9 horas você consegue andar aqui e ver umas coisas bem interessantes, né? Doha é um negócio interessante, apesar de tudo ser caro, e lá realmente talvez faça sentido a gente pensar que as coisas têm pó de ouro. Lá é capaz de ter pó de ouro de verdade. Então vamos voltar, a gente já entendeu, né, sobre os 3 caminhos, as 3 possibilidades, as 3 trajetórias. Então assim, quando a gente chega, né, vamos esquecer que a gente já chegou, agora a gente já está lá dentro de Auckland.
Eu vou falar mais especificamente da área de Auckland, né? Auckland você tem a cidade, você tem a região, a cidade, você tem o centro, né? Assim como você tem o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo e o centro de São Paulo. Acontece a mesma coisa com Auckland. Auckland é a maior cidade, né? A cidade mais populosa, é onde tem a maior concentração financeira, né? O centro comercial do país fica em Auckland, embora Auckland não seja a capital é Wellington, acaba sendo a cidade mais importante que tem na Nova Zelândia e acaba sendo o destino da maioria das pessoas. Então vamos falar sobre a sua chegada e como que funciona o transporte público na cidade de Auckland. Bom, quando você chega, o aeroporto fica nessa região, tá? Que é Auckland, né? Que é toda a região de Auckland. Tem muito mais de Auckland aqui, né? Eu coloquei só o trajeto para que ficasse visível que você está aqui no aeroporto, e você tem um deslocamento aqui que gera algo em torno de 2 horas de trem até você conseguir chegar em Auckland. Então essa aqui é a visão externa do lado de fora do aeroporto. Muitas vezes eu vejo vídeo que as pessoas falam para você chegar lá e você pegar esse ônibus aqui que corresponde ao Skybus. Esse Skybus ele é caro, cara. Assim, ele pode chegar até uns $100, assim, e eu não vejo nada de sobrenatural nesse Skybus. Você olha ele por dentro aqui, é tranquilo, tudo bem, ele tem um Wi-Fi, né, e ele vai te levar direto. Você vai pegar ele no aeroporto e ele vai te levar direto para Auckland. Porém, entretanto, eu acho que existem formas mais simples de você se deslocar que não precisa necessariamente você ficar pegando esses ônibus aqui de playboyzinho que chega lá, entendeu? E tem que ser levado numa charrete, porque isso pra mim é uma charrete, ela só é cara, mas ela não tem nada de melhor, porque se você for de trem, cara, olha o trem, olha o padrão do trem, né? Esse AT aqui, que é o mesmo que está no cartão, esse nome desse cartão é AT Hope Card, que significa Auckland Transport. Então, assim, esse cartão serve para você pegar ônibus, né? Serve para você pegar ferry boat, então você consegue pegar lá as balsas, você consegue pegar barca, você consegue pegar o ônibus, você consegue pegar o trem com este cartão. Então, chegou aqui, se informa como que você faz para adquirir um cartão desse. Você adquire, o cartão não tem custo, mas você tem que fazer uma primeira carga, então você vai colocar aí uns $20 neozelandês e você usa ele dentro do transporte. Então aqui, se você pegar esse cara aqui, né, se você pegar, ele tem van e tem esses ônibus, você vai gastar, se você for com a van, pode chegar até $100. Se você for com esse ônibus aqui, se eu não me engano, ele tá $20. Mas se você for de trem, dá $2, cara. $2. E eu até coloquei uma animaçãozinha aqui, né, mostrando que você pega um ônibus até Pirrinui, que é a estação de trem, e depois você pega o trem que vai até a Britomart, um trem super bacana, entendeu? Você vai ficar super confortável, com ar-condicionado, muito legal. O trem deles parece muito um metrô que a gente tem aqui, os melhores metrôs que a gente tem aqui, ele ainda consegue ser melhor do que isso, é um trem, tá? Então vamos lá. Qual que seria o próximo ponto? Você chegar, né? Chegou em Auckland, aqui é a central, né? Então esse Auckland CBD significa o centro de Auckland. Você já está vendo inclusive aqui a Sky Tower, né? Que é um ponto turístico bem conhecido. E a cidade, você vê que a gente está numa ilha, né? Então ela é cercada de mar. Como curiosidade, chega a ser algo em torno de 1 a cada 3 pessoas terem barcos nessa região. É bem interessante, né? Uma cidade que tem bastante barco, e eu gostei bastante de estar num local que a distância máxima para você ir na terra, que você consegue chegar até o mar, não passa de 120 km, 130 km, alguma coisa assim. É a distância máxima que você está do mar em qualquer ponto que você estiver na Nova Zelândia. Então isso eu achei super bacana, um ponto interessante. E agora sim, claro, se você estiver com destino a outros locais, você chegou em Auckland, a partir daí você já vai saber mais ou menos o seu roteiro. A gente já viu como que funciona a estrutura de transporte público. Não vai ser muito diferente disso, você vai seguir nessa linha. Então vamos falar em acomodação. Esse é um ponto bem interessante e eu vou falar com valores. Esse vídeo vai ficar um vídeo longo, porque tem muita coisa para ser falada aqui. Bom, aqui a gente está vendo em acomodação por noite, e aqui o valor ele já está aparecendo
em reais, tá? Então em dinheiros brasileiros, aqui é o tanto que eu estou vendo aqui. Aqui eu estou enxergando como um todo, o Auckland assim, de uma visão bem ampla. E aí eu peguei do menor ao maior para a gente entender o que corresponde. Primeiro, se eu pegar um cara que custa R$ 64,00 por noite, isso vai me equivaler a 1.920 por mês, certo? Então, se você está indo aqui para ficar uma semana, você faz a conta por semana. Se você está indo para ficar mês ou mais tempo, você tem que levar em consideração que é isso. Esses quartos aqui, principalmente nesse backpackers, significa, cara, que embora ele tenha colocado aqui 2 caminhas aqui, não, cara, assim, eu já vi, na verdade, quando você está vendo essa faixa de valor aqui, significa que vai ter 10 pessoas enfiadas lá no mesmo quarto que você, certo? Mas 10 pessoas é muita gente que tem, cara, são aquelas treliches, é muita gente que tem, né? Porque daí você está falando que é mochileiro, por isso que você tem um custo mais baixo, certo? Isso daqui é o custo que você tem para os valores mais baratos que você vai encontrar por aqui. Depois você começa a pegar o intermediário, você vê que ele está mais ou menos entre os 64 e os 300 e pouco, você vai achar o que são os intermediários, correto? O que seria 357 por noite? Então assim, se você está indo para passar uma semana, você pode até considerar isso aqui, que é você pegar um apartamento com 44 metros, um quarto, um banheiro, né, em Mount Eden, certo? Mount Eden é mais ou menos nessa região aqui. Aqui Auckland, né, está aqui onde está essa marcação, e Mount Eden fica mais ou menos aqui perto dessa road. Então vamos fazer uma análise. Se você pegar esse cara por mês, vai te dar R$ 10.000 por mês para você pegar um apartamento de 44 metros quadrados, um quarto só e um banheiro, certo? Provavelmente você ainda vai ter taxas adicionais aqui, que é aquilo que você vai gastar, porque aqui é uma locação mesmo, né? Então você provavelmente vai gastar aqui, embora você tenha o estacionamento livre, isso é bacana, né? Você tenha o Wi-Fi livre. Quando eles falam livre, às vezes é com restrição, tá? É livre, mas tem um pacote que você gasta. Se você ultrapassou aquele pacote, você tem que pagar de novo, certo? Mas é um apartamentinho, né? Então você vê que tem uma garagem. Parece interessante, mas aqui vai custar mais porque você vai ter ainda algumas taxas, às vezes taxa de limpeza, pode ser que você tenha taxa de luz, né? Pode ser que você tenha taxa de água. Nunca dá para entender exatamente o que corresponde porque você está pegando um apartamento inteiro aqui. E a minha intenção é sempre fazer uma comparação por mês, né? Para que a gente tenha uma noção, porque se a gente está falando da possibilidade de intercâmbio, as pessoas vão ficar lá considerando por mês. Muitas vezes são cobrados por semana, a gente vê esses valores entendidos por semana. Porém, é interessante para a gente, né? A gente aqui no Brasil, a gente tem sempre essa percepção de fazer as contas, né? Fazer a nossa contabilidade por mês. A próxima coisa é a gente ver a acomodação por mês, então já deixa de ser diária, certo? Assim, você já consegue achar algumas coisas mais interessantes. Por exemplo, aqui você tem um quarto, né? É um apartamento que você tem aqui também, né? Que tem um quarto, com uma cama de casal, né? E você tem o banheiro compartilhado aqui, certo? Então provavelmente você tem um quarto que é um quarto grande, deve ser 2 quartos aqui, e você tem o banheiro sendo compartilhado, mas é um espaço considerável aqui que você consegue colocar um quarto e você vê que ele está na metade daquele valor, de 5, certo? Como lá no outro também era um apartamento, mas era de um quarto só, né? Esse daqui é um apartamento de um quarto só, aqui acaba sendo mais interessante, né? Você está bem no miolo mesmo, você está perto do porto de Auckland, né? Então assim, está numa posição privilegiada nessa faixa de 5 mil. Mas a gente olhando aqui ao redor, a gente vê, tem outros de 5 mil, só tem outro, a maioria vai começar a ser 6, já vai passar para 10, já vai ir 11, tá? Então assim, essa vai ser mais ou menos uma faixa que você vai ter para você pegar um quarto onde o banheiro vai ser ainda compartilhado. Em contrapartida, você aqui já está do outro lado da ponte, né, que está perto aqui de Takapuna. Takapuna é uma praia legal que tem lá. E a gente consegue ver uma acomodação que é um quarto. Então você loca um quarto, né, e sozinho, né, só fica você, só tem um quarto ali e o banheiro vai ser compartilhado já na faixa de 4.100 por mês, certo? Então assim, aqui compartilhado, mas aí você vai ter a cozinha para você atuar. Então assim, eu acho mais interessante quando você tem esse padrão, né? Ainda aqui está compartilhado, mas você ainda tem
alguma privacidade, e você já está percebendo quanto que tem esse custo por mês. E depois a gente tem os famosos homestay, só para a gente ver a diferença que tem o custo de um homestay. Essa é a faixa de preço. Aqui ele já está com preço em dólar neozelandês, e eu coloquei a conversão para a gente ter essa percepção. Então, assim, quando ele está próximo aqui de 250, a gente está falando de 3 pau, certo? Porque aqui é por semana, né? Esse valor é por semana. Então aqui eu já multipliquei ele por 4, né? Que vai dar 1.000, e vezes 3,06 deu R$3.060 por mês para esta casa aqui em Remoera. Aqui embaixo está aparecendo o nome, né? Então Monte Eden é mais ou menos o mesmo local que a gente viu aquela casa de R$10.000, e aqui é uma casa de família. Então, primeiro, casa de família, dependendo da tua idade, né? Pode ser complicado para você ficar numa casa de família, com criança, com tudo, e você tem que respeitar o padrão da família, né? Você está alocando um quarto ali. Isso aqui eu acredito que é bem mais para quando você é adolescente, né? Quando você é menor, talvez, porque a família acaba se responsabilizando por você e você se sente mais seguro com isso. Agora, se você tem a sua independência, eu acho que essas opções acabam sendo complexas. Tudo bem que às vezes ele inclui o café da manhã e uma janta, porém você tem a parte do ônus aqui, que é você ter que ligar e avisar, porque eles ficam preocupados com você, se você vai chegar tarde, se você não vai comer, você tem que avisar, né? Imagina se tem uma fila para usar o banheiro. Então tem uma série de complicações, mas as acomodações familiares são essas aqui, certo? Então, assim, esse é a proposta que existe, né? São os tipos de acomodação que existem lá, com as suas variações. É claro que, assim, talvez essa variação, porque a gente já está chegando numa parte de alta temporada, o custo esteja até um pouco maior. Se você buscar fora da alta temporada, você encontre em valores menores. E um fator que eu percebi enquanto eu estava lá, que é a mesma coisa que acontece no Brasil, é que às vezes aquilo que está publicado na internet, aquilo que você consegue achar nos marketplaces de imóvel, tem um custo superior àquilo que você vê de verdade. Então às vezes é legal você estar lá fisicamente, né, presencialmente. Se você vai fazer um intercâmbio mais longo, você pega, fica um mês numa casa de família e você faz a sua busca física presencial, né, na Nova Zelândia, para que você ache um local que seja mais adequado, talvez, ao seu bolso. Vamos falar de locação. Locação é interessante porque a gente consegue comparar, né? Eu fiz até a conversão para ele estar em reais, né, em dinheiros do Brasil, para que a gente consiga comparar qual que é o carro e qual que é o custo. Às vezes dá uma certa irritação, para algumas coisas lá é bem mais barato, para outras coisas não. Então vamos ver aqui em detalhes, né? O carro mais barato, o primeiro carro, né, o carro de entrada deles é um carro automático, né? Eu não sei nem o que é isso, Skoda Kamiq, não faço ideia de que é isso aqui, mas carro ruim não é, né? Assim, porque lá não tem carro ruim, certo? E você pegando ele por 3 dias, você vai pagar R$1.000, né? Eu converti ele no site para que ele mostrasse em reais, certo? E aqui você vai pegar ele em Auckland Parnell, né? No bairro de Parnell, ali em Auckland, assim como você vai pegar o seu Toyota Aqua Hybrid, certo? Esse Aqua Hybrid já é legal porque você vai gastar ainda menos, né? Então você vai pagar um pouquinho mais aqui por 3 dias, você vai pagar R$1.156 por dia, pelos 3 dias, né? Então você tem que dividir isso aqui por 3 para você saber o que corresponde por dia. Para pegar um carro automático e híbrido, significa que ele vai usar o combustível para gerar eletricidade. Então é bem bacana você pegar esse Toyota Aqua Hybrid aqui. E depois a gente começa a ver aqui, obviamente já tem até a propaganda, merchandise aqui de onde que eu fiz a busca, certo? E a gente consegue achar já uns carros que a gente sabe que carro que é esse, um Mitsubishi Eclipse Cross, cara. Você consegue pagar pelos mesmos 3 dias R$1.386, mas nem ferrando você consegue alugar um Mitsubishi Eclipse Cross aqui no Brasil por 3 dias e pagar só R$1.386. Isso aqui você já consegue sair com ele do aeroporto internacional de Auckland. Então você já consegue até deixar ele reservado para a hora que você descer no aeroporto pegar. Assim como você pode pegar uma Highlander
certo? 4x4, automática também, bem bacana, por 1.374 para 3 dias. Muito importante ficar claro que assim, esse valor ele muda, tá? Dependendo do dia, dependendo da temporada, da season, né? Você vai em alta temporada, eu acho que esse valor pode aumentar. Aqui um Toyota Corolla Sedan, coisa besta que a gente conhece, né? Mas um carro bom, automático, certo? E você é ilimitado, você pode andar de forma ilimitada, não tem nenhum tipo de controle com relação a isso, tá? Você vai botar o combustível lá, que não é caro, certo? E você vai andar ilimitadamente, ou seja, você pode alugar esse carro e você pode fazer a sua viagemzinha lá para Northland, você pode fazer sua viagem lá para Rotorua, assim, você vai rodar bastante, né? Para Hamilton. E um Toyota Camry, como o último aqui, por 1.169, certo? Então, e você ainda não paga a taxa de cancelamento, ele é automático, tem 5 assentos, né? Então bacana. E você também não tem limitação de milhagem. Isso é bacana pra caramba você pensar em termos de locação de veículo, né? E quando você faz a comparação, a gente tem essa percepção de forma mais clara que o custo da locação lá acaba sendo mais barato, depende do dia que você vai pegar. Você consegue carros muito legais por um período bom e com um valor que eu entendo que seja bastante acessível, porque esse valor aí você tem que dividir ele por 3 para dar o valor em dólar, né? Então você pegar um carro aí que fosse 1.500 seria $500, então 500 dinheiros para eles, né? É muito barato, é muito acessível pro povo kiwi conseguir locar um carro, claro, desde que tenha, né, um salário, uma colocação adequada, não é difícil. Mas para quem está indo viajar, né, para quem está indo conhecer só a passeio, parece uma alternativa bacana você fazer a locação desse carro. Sobretudo, é aquilo que eu falei, se você vai fazer grandes deslocamentos, e você estiver com uma galera, estiver com família, ou se você se junta, né, e racha a locação, você pega um carro desse que cabe 5 pessoas, você divide isso ainda por 5, cara, não dá quase nada. E fica muito mais barato do que você tentar pagar aqueles passeios que vão te levar, né, para Hobbiton, sei lá, para um dos pontos turísticos que você tem na Nova Zelândia. Ok? Então vamos agora falar de compra para a gente entender até que ponto que isso funciona comparado com a locação. Vamos lá. O primeiro carro, muito legal, porque a gente já bate de cara com uma coisa que a gente conhece, um Honda Fit 2008. E aí, primeiro de tudo, né, voltando para aquele conceito, se você está olhando no site, talvez você não esteja pegando, né, tô dando uma noção mais ou menos, e você não esteja pegando a melhor oferta, certo? Então você vai pegar um carro que é 2008, um Honda Fit, com 162 mil km rodado automático, né? Esse aqui está em Hamilton, certo? Se você for pagar ele no pau, à vista, 7.999, $8.000 quase, certo? Fiz a multiplicação aqui, dá R$24.000. Aí você compra um carro desse aqui mais barato aqui, né? Então você consegue comprar um carrinho, um Honda Fit 2008 com 162, você compra ele mais barato. Pode ser que você compre ele todo estoporado, né? Principalmente se a pessoa morar numa zona rural e não tiver cuidado nenhum com o carro. Porém, eu acho que você vai pegar o carro aqui numa condição muito boa, ele aparenta estar numa condição muito boa mesmo. E aí o valor é essa faixa de R$24.000. Como todos os carros aqui estão muito próximos, a gente entende mais ou menos que é isso. E você também pode pagar ele por semana, né? Então assim, não é muito difícil se você vai passar um bom tempo lá, você pagar ele por semana, esses $45. Eu multipliquei ele por 4 aqui para a gente entender quanto que daria por mês. Daria R$500 por mês para que você consiga sair da loja com um Honda Fit 2008 de câmbio automático. Por um valor parecido, $1.000 a mais, né? $1.000 a mais, a gente já começa a falar aí, né? Tem que multiplicar por 3, está falando de R$3.000 a mais, uns R$27.000. Você já consegue comprar um Suzuki Swift 2009, de câmbio manual de 5 marchas, certo? E aqui ainda me parece caro, né? Quando eu olho para essa estrutura e para esse carro aqui, eu acho caro. Quando a gente pula para esse, aí começa a mudar de situação. A gente pega um Outlander de 2012 por 9.200 e pouco,
aí você aumentou aqui pouca coisa. Se esse daqui estava 27, esse daqui foi para uns 30. Então, se você comprar por 30 mil, um Outlander 2012, já começa a ficar um pouco mais barato. O que fica claro para mim? Que carro velho lá é caro e os carros novos vão ficando cada vez mais baratos, certo? Tanto que a gente consegue chegar num carro 2011, 2015, são todos carros velhos. Eu peguei só os mais baratos aqui para a gente ter uma noção, porque, obviamente, se a gente vai passar muito tempo, a não ser que você esteja mudando de Malicuia para lá, mas se a gente vai passar lá para fazer um intercâmbio de algum tempo, eu acho que até uns 10 mil, que aqui dá, sei lá, 33, 34 mil reais, para você ter um Holden Barina, nem faço ideia de que diabo é isso aqui, mas esse carro me parece muito um carro da GM, que é fabricado no México, e a gente tem aqui, mas ele é importado. 2015, né? Então a gente está falando de carros antigos, porém, eles são sempre muito conservados, cara. Todos os carros que eu vejo na Nova Zelândia, todos eles são bastante conservados, cara. Né? Então você consegue pegar um carro mais antiguinho e ainda assim você ter alguma tranquilidade com relação à confiabilidade do carro, certo? Então, um ponto muito importante que eu vou frisar agora, para a gente encerrar o vídeo, que ficou longo pra caramba, inclusive já está chegando já numa hora de vídeo, vou encerrar de forma rápida, com cuidado absoluto. Vamos explicar o que é a mão inglesa, é você estar dirigindo na direita. Então, você vai alugar um carro, não vai ser a mesma coisa, ainda que seja uma moto que seja a mesma coisa, a direção é diferente, a forma de condução é diferente e é isso que eu vou explicar agora para vocês. Isso aqui não é uma foto invertida, meus queridos. Você realmente está com ele trocado. Você senta na direita, vai trocar a marcha com a mão esquerda, que você não tem costume, então pegue um carro automático. Não cai na besteira de pegar um carro manual, porque passar a marcha com a mão esquerda você não tem costume. O pedal de aceleração é normal. Né? Como eu tenho os 3 pedais aqui, eu já sei que esse cara aqui é manual. Né? Então, esse pedal aqui é o de acelerador e aqui é o de freio. Normal, só que você está nessa ponta. O que isso implica? Primeiro, na estrada a gente estaria indo para lá. Esse carrinho aqui estaria desse lado da pista, certo? Então não é só que troca aqui, não troca tudo. Então quando você está indo pela esquerda. Então você senta na direita e vai pela esquerda, porque aqui no Brasil a gente senta na esquerda e vai pela direita, então lá é trocado. E aqui tem um mapa para você entender a loucura, né? Você já vai andar pelo lado esquerdo da rua e quando você converter à direita, você vai converter lá embaixo, que seria equivalente ao que a gente faz aqui, né? Se você vai virar, se você vai virar à direita, você vira lá no fundo da rua quando é uma rua de mão dupla. Se a rua ela só tem uma mão, aí você pode pegar e virar diretamente aqui e pegar a primeira ou a segunda, não tem problema, certo? Porém, se você vai pegar, né, vai fazer uma conversão para uma outra rua, você está numa rua de mão dupla, né, ou simples, mas você vai entrar numa rua que seja mão dupla, você tem que virar lá na pista da esquerda, quando normalmente você viraria aqui. Né? Então, normalmente aqui, né, tudo está indo para lá, é o que a gente faz aqui. Né? A gente está nessa pista aqui e já vira direto aqui. Né? Agora, você estando lá, você tem que lembrar de guiar desse lado da estrada, certo? E quando você vai fazer a curva, aqui que é o arriscado, é aqui que é o perigoso. Porque se em algum momento você esquecer, ferrou. Então você está numa moto, pô, beleza, a moto não tem a dificuldade de você estar no lado trocado, mas aí você está pilotando aqui, cara, e você está com um monte de carro que vai fazer isso. Se em algum momento você esquecer e tentar entrar aqui, você vai bater de frente. Então, esse é o ponto que eu vou deixar para consideração, né? É um ponto de atenção que você tem quando você for andar de carro. Mas eu acredito que se você vai ficar um bom tempo, você comprar um carro, você consegue andar nos bairros mais tranquilos, até você adaptar o seu cérebro a esse novo formato de direção. Não vai ser muito difícil. E eu vou encerrar o conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha dado um joinha aí, né, para ajudar a gente a fazer mais conteúdos, que você tenha se inscrito no canal e marcado para receber alguma notificação quando a gente levar um novo vídeo. Agora eu tenho outros vídeos que eu tenho que fazer os vídeos ainda explicando sobre a parte de vistos, né, todos os vistos que você consegue tirar, como que funciona o visto,
uma visão um pouco mais detalhada do que você entende do site de imigração da Nova Zelândia. E eu conto com vocês no próximo vídeo. Falou, gente!